Hoje, a igreja comemora o Dia do Diácono, na festa de São Lourenço, que nós conhecemos no início do programa. São Lourenço que é diácono, mártir, foi diácono, mártir, que é o patrono dos diáconos. E para falar dessa vocação ministerial para o serviço, com alegria, eu recebo uma pessoa muito importante aqui no programa, que é o seu José Ronaldo Leite, diaconato na paróquia Divino Pai Eterno em Trindade. E é claro que eu desejo boas-vindas para o senhor, uma ótima tarde. Que bom ter o senhor aqui, viu, diácono? Obrigado. Fico feliz por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho também dessa história do diaconato. Isso. E você que está em casa acompanhando o programa, com certeza talvez conheça algum diácono e vai se inspirar com a vida desse diácono que nós vamos conhecer hoje, com a missão tão bonita lá em Trindade. E muitos já devem conhecer o senhor pela TV, viu, diácono? Ah, com certeza. Não é? O senhor está sempre presente nas missas? Tem algumas histórias aí, a gente viajando, encontra com as pessoas, eu te conheço. De algum lugar, de algum lugar, onde? E fica parando, pensando. De repente, vai, é da televisão, lá do Pai Eterno. Olha então, só, bom demais. A gente tem que se vigiar, né? Tem que se vigiar, não é? Mas, diácono, conta para mim um pouquinho, qual foi a inspiração no coração do senhor para o senhor se tornar diácono da igreja? Olha, a minha história tem assim, uns 50 anos. Eu fui alfabetizado, catequizado pelas irmãs, uma irmã alemã, chamada irmã Isalina. E a partir daí, então, eu comecei meus trabalhos já pastorais. O senhor tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos eu fui catequizado por elas. Uhum. E daí, aos 15 anos, já comecei a fazer os encontros vocacionais. Não é? Lá em Rubiataba, sim, com Dom José Carlos. Hoje, bispo emérito, está em Aparecida. E a partir dali, a coisa caminhou, né? Mas quando foi para me ingressar mesmo, eu disse para ele, quero ser diocesano, não. Quero ser religioso. Olha, que lindo. Aí ele disse assim, olha, fico feliz, porque é a minha congregação, não é? Daí, então, eu era muito próximo do nosso pároco, um alemão chamado Jacob Gerald Schauff. E ele me trouxe então para Goiânia. Me entregou para o padre Alcides, ele era ainda frater. Missionário redentorista. Missionário redentorista, lá naquele casarão atrás da... Tão querido, padre Alcides. Isso, atrás do santuário Nossa Senhora Perpétua Socorro. E ali eu passei uns dias com eles ali, fazendo uma experiência, né? Encontro vocacional, e depois eu me ingressei no seminário São José, depois nós fomos para Trindade, o Padre Pelágio, e lá eu passei para outro curso, né? A vida tomou outra direção, outro rumo. Casei, tivemos 3 filhos, olha que lindos, maravilhosos, 2 moças e um rapaz. Hoje o rapaz mora na casa do pai. Não é? Vive na eternidade feliz, essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé, confiamos na ressurreição, não é? Isso. E nós ingressamos depois, eu e minha esposa, na equipe de noivos. Ficamos mais de 20 anos na equipe de noivos. Foi quando surgiu, depois, mais na frente, o diaconato aqui na Arquidiocese de Goiânia. E o padre Everson de Faria Melo, ele vem sempre aqui no programa. Isso, eu tive com ele esses dias, né? Aí ele me convidou para que eu pudesse retornar aos estudos para a vida diaconal. Eu deixei o seminário, mas nunca me deixou. O senhor tem uma missão, Uma missão, né? E quando a gente Por mais que a gente não queira, Deus chama. Com certeza. Não é? E quando a gente abre o coração e tem o coração aberto para dizer e dar o passo, para dizer o sim, dar uma resposta a Deus, Ele vai tocando o nosso coração, seja em qualquer que for a época. Justamente. Não é, diácono José? E veio um período do discernimento, né? Mas aí, para ser um diácono permanente, quem tem que ter, quem faz o convite à igreja? Ou é o pároco. É o pároco que faz o convite? O pároco faz o convite. Ah, né? sim. Você pode expor a sua vontade, mas quem faz o convite é o pároco? O pároco. Eu posso expor para ele. Sim. Se ele me conhece, sabe dos meus trabalhos,
daquilo que eu posso fazer pela igreja, então ele me indica, não é? Aí temos que ter no mínimo 35 anos de idade, Sim. foi o que foi passado para nós na época, e no mínimo 5 anos de vida matrimonial. Ah, então, porque tem o diácono que está lá fazendo o processo para se tornar um sacerdote. É o diácono de carreira. É o diácono de carreira. De carreira. De carreira. Mas tem o diácono permanente, que é o caso do diácono José Ronaldo, que é casado. Casado. Então, é chamado diácono permanente. Diácono permanente. Uma das exigências é 5 anos de matrimônio. 5 anos de matrimônio. E 35 anos de idade. E 35 já anos maduro, de idade. Daquilo que tem certeza do que quer. Do que quer. Não é? E é missão. E aí, como que é feito o processo? Ó, com a primeira turma... O senhor tem uma vida normal. Uma vida normal. Hoje mora em Trindade? Moro em Trindade, hoje eu sou aposentado, não é? Mas tem aqueles irmãos do diaconato que trabalham. Tem uma vida sua profissão normal. Sustenta a família. Sustenta a sua família. Como que é o nome da esposa? Neide. Neide. Ninguém conhece a Neide. Não, depois eu vou pedir ninguém pro pessoal conhece a mostrar a Neide. Neide ali. O pessoal vai mostrar a Neide para vocês que estão em casa. Quem já teve a oportunidade de vir a Trindade, principalmente na época da Romaria, a gente vê a Neide direto lá no santuário, a todo momento. Todo mundo conhece a Neide, essa pessoa tão especial. Dá um tchauzinho aí, Neide. Isso. A Neide trouxe o diácono José Ronaldo hoje pra gente, pra falar com a gente. É isso aí. Então o senhor tem uma vida normal. Uma vida normal. Hoje o senhor é aposentado, mas já teve épocas que estava trabalhando. Sim. Sustenta a Na família. época que eu estava trabalhando, eu estava no momento de estudo ainda, né? Aí, então, o pároco convidou o senhor para ser diácono permanente. Aí vocês vão fazer um curso, um estudo. Um estudo. Nós fizemos a nossa primeira turma, foi de blocos, né? Todos os finais de semana, o intensivo, uma semana inteira, né? Pegar um feriadão. Sim, sim. Agora, as novas turmas já é diferente. Tiveram que fazer um processo seletivo, um vestibular, Entendi. fazer 2 anos de faculdade. Ô, diácono, mas você, no convite do pároco, você pode falar que não. Pode acontecer isso? Posso. Pode. Posso. Pode fazer o curso Não todinho. dou conta, né? Não dou é pra conta. mim. Pode fazer o curso todinho, chegar no final e falar, não, a minha decisão foi que eu não quero. É porque é um chamado, não basta eu querer. É Deus entendi. que chama. Aí tem que Não ter é? o coração aberto, Tem né? que ter o coração aberto para acolher. Quando você faz o discernimento, você vai perceber se é aquilo mesmo ou não. Ou não. E quanto tempo demora esse discernimento? A nossa primeira turma, né, o discernimento foi 1 ano. Depois de todo o estudo, nós fomos para a pastoral para fazer o discernimento, se realmente é aquilo que a gente... Sim. E o estudo demora quanto tempo? 4 anos, 5 anos. 4 anos, 5 anos. É A nossa, bastante turma tempo, foi, não a é, nossa Tiago? primeira turma foi diferente, porque foi a primeira turma Entendi. na arquidiocese. Entendi. Né? E quando chegamos à época da ordenação, o Dom Osto ele dividiu em 3 turmas para a ordenação. Uma de 12, uma de 10 e outra de 12. São quantos diáconos hoje em Trindade, o senhor sabe? Em Trindade são 3. São 3 diáconos. Eu, o diácono José Gaspar, o diácono Eider. Só que o José Gaspar, ele contribui lá no Veracruz. Entendi. Mas reside em Trindade. Entendi. Então, trabalhando em Trindade, é o diácono Eider Cardoso e eu. Isso, senhor. Você que está acompanhando a nossa programação, acompanhando a minha conversa com o diácono José Ronaldo, talvez esteja perguntando aí para você, mas qual que é a função de um diácono? Qual que são as responsabilidades dele na igreja? Nós vamos perguntar agora para o diácono José Ronaldo. Fala para o pessoal que está com curiosidade. Qual que é a responsabilidade do diácono? Vai para uma missão, está lá na igreja, o que ele faz? A caridade está sempre disponível para acolher, para servir. A palavra e o serviço do altar. É aquilo que a gente faz. Prepara o altar, acompanha o celebrante e a palavra, o evangeliário. E tem uma segurança muito grande da liturgia, né? Da sequência tem que ter um da liturgia. conhecimento, né? Da liturgia. Eu acompanho sempre, lógico, as missas no santuário. Seja indo até o santuário, em Trindade, ou pela TV. E quando eu estou lá acompanhando pela TV, eu vejo o senhor lá. Principalmente na época da Romaria, que eu acompanhava as missas. E eu vi o senhor com uma segurança muito grande. Tipo assim, eu sou seguro do que vai ser agora e do que tem que fazer. E vai lá, cuida de tudo. Às vezes alguém ficava com alguma dúvida, o senhor ia lá e o senhor tinha segurança daquilo. Então, é o conhecimento, é o estudo para aquilo tudo.
jamais a gente pode ir para uma liturgia sem conhecer ela. É verdade. Então, são 10 dias, igual a Romaria, 10 dias de celebrações, e o Padre Cid teve a felicidade de colocar sempre no mesmo horário, Sim. porque a gente cria uma afinidade com aquele corpo celebrativo, com os acólitos, né, com os cerimoniais, que estão ali servindo, ajudando. O senhor servia sempre no mesmo horário? Sim, sempre no mesmo horário. Eu fiquei no primeiro horário, né, 6 horas da manhã. Então a gente tinha que chegar bem cedinho, mas para que tudo aquilo acontecesse numa maior, vamos dizer melhor assim, forma possível, né, a maior alegria de estar ali celebrando, a gente tem que conhecer. Nós tivemos um retiro que o nosso bispo estava pregando para nós, ele falou assim, é um grande pecado você proclamar um evangelho sem você ter lido ele antes. Então, quando você está a par do evangelho, você não fica preso só nele. Você está solto para proclamar com alegria. Ótimo. Ô diácono, outra coisa, nós falávamos que o senhor tem uma vida normal, nós conhecemos a sua esposa, o pessoal que está em casa todos conheceram. Como que o senhor faz para equilibrar, para lidar com tudo isso? Essas obrigações na família e também as obrigações como diácono permanente? É muito importante ter esse equilíbrio. Se a gente mergulhar só na proposta da igreja, a gente pode perder a família. Se a gente mergulhar só na vida da família, a gente pode perder o propósito de servir. Sim. Porque o diácono permanente, ele é chamado a ser o Cristo servo, Cristo servidor, não é? Mas tem que ter, a família tem que estar também dentro daquele propósito. Junto com o Senhor. Se você está com a família, está com a família. Você tem que servir a família quanto você está servindo a igreja. Então não pode deixar um ou deixar o outro. É o equilíbrio. Né? Então assim, tem esse equilíbrio e é muito tranquilo se tem um retiro, se tem um encontro, tem uma formação, você se justificar. Eu não poderei estar num retiro, não poderei estar nesse encontro. Ah, então é tranquilo. É tranquilo, quanto isso é tranquilo. Ótimo. Muito tranquilo. E a presença, hoje o senhor sendo um diácono permanente, a presença do diácono permanente na igreja é de suma importância. É uma riqueza da igreja, porque o diaconato sempre existiu. Sim. Lá nos primórdios da igreja. Escolha entre vocês 7 homens de boa índole, está lá em Atos dos Apóstolos, bem no início, capítulo 6, né? Aí eles escolheram os 7 homens de boa índole e eles fizeram a imposição das mãos para o serviço. Então ali nasce o diaconato. Mas ao longo da história, o diaconato ficou esquecido, ficou só como diácono transitório, chamado diácono de carreira. Que é o processo que os seminaristas se fazem. Torna sacerdote, se torna né? sacerdote. E passa um período como diácono, depois se prepara para a ordenação sacerdotal. E no Concílio Vaticano II foi restaurado o diaconato permanente. Olha, que legal. E nessa restauração chegou até nós aqui essa graça, que é uma riqueza para a igreja. E o diácono não vem para tomar lugar de ninguém. O sacerdote tem o papel dele, o diácono tem o papel dele, o ministro tem o papel dele. Cada um com o seu papel importantíssimo. Dentro da igreja, cada um com o seu papel. Por isso, a gente costuma dizer que é um balé. A liturgia é um balé. Quando cada um faz certinho, ela fica esplêndida, né? Linda. E passa a mensagem que precisa passar, não é? Passa aquilo que precisa passar, justamente. Agora, diante dessa missão, que nós sabemos que toda missão tem os seus desafios. Quais são os desafios que os diáconos permanentes enfrentam e como que vocês superam tudo isso? O senhor, de forma especial. Não, de repente você chega num lugar, eu achei que era um padre. Então você tem que se desdobrar para mostrar para aquela pessoa que uma celebração também é importante. A missa, nossa, é o ápice da nossa vida, de fé, de caminhada. Mas o rebanho cresceu muito, não é? Isso mesmo. A lavoura é grande, os operários são poucos. E a gente vem para somar, para ajudar, para contribuir. Né? Principalmente os mais fracos, não é? Para não ficar sem uma celebração, não ficar sem Eucaristia. E lá estamos nós para contribuir. Mas a gente supera. Eu lembro de uma vez que eu tinha
um matrimônio e não tinha nenhum padre em Trindade. Para realizar esse Para matrimônio. realizar. Era eu, tinha 4 nesse dia. E aí o último falou assim, eu não vou entrar. Eu paguei para ter padre. Aí me falaram, ó, ela não quer entrar. Eu falei assim, olha, não tem padre. Já são 9h40. Vamos rezar. Vamos fazer o casamento. Não, vamos rezar. Ela não entrou. Ela não entrou? Não entrou. Ela ficou 45 minutos dentro do carro. Esperando. Esperando. Porque ela queria um padre. Queria um padre. E não tinha padre. Estavam todos para a Assembleia. E eu fiquei lá, cabeça baixa, rezando, rezando. De repente ela resolveu entrar. Eu rezei e pedi tanto o Espírito Santo para que eu pudesse dar o melhor, não é? E graças a ele eu dei o melhor. Quando eu terminei a celebração do matrimônio, ela estava em lágrimas. Né? E me abraçou, me agradeceu e pediu perdão. E como é importante a sabedoria nesses momentos, não é, diácono? Imagina se o senhor falar, então tá, eu vou embora, então não vai ter casamento. Imagina. Mas é o dia da pessoa, não é? É, o dia. Eu lembro de um outro casamento que um diácono amigo da gente ia fazer e ele não podia e me delegaram. Eu fui. Era lá no Varjão. Varjão, uma cidade aqui do interior de Goiás. Do interior de Goiás. E eu estava indo e tinha um acidente no caminho, não é? E um jovem que estava envolvido no acidente era irmão da noiva. Meu Deus, e aí? E eu cheguei lá, deu o horário, paramentei, esperei. Aí logo veio a sacristã e disse, olha, a noiva está em pranto, porque o irmão dela sofreu um acidente e eles estão com medo que ele está muito grave, não quer contar para ela. Eu disse, não, pode ficar tranquilo. Fui lá na sacristia, tirei os paramentos e fiquei, esperei. O casamento era 19h30. Quando foi mais tarde, um pouquinho, já lá para as 9h30, veio a sacristã. Olha, ela não está aguentando de tanto chorar, com medo do senhor fazer de qualquer jeito. Fala para ela que o dia é dela. Tá. Fui celebrar o casamento, era 15 para as 11. Esperou todo esse tempo, com paciência. Todo tempo. Tem que ter, né? Tem que ter. O dia dela, né? Tá bom. Celebrei, fui embora, cheguei em casa muito tarde. Um tempo depois eu voltei. Numa comunidadezinha pequena chamada Santo Antônio do Varjão. Santo Antônio do Varjão. Mais uns 20 quilômetros para frente. Estou na porta da igreja fazer a implantação do terço dos homens. De repente veio uma senhora e dava assim, você é o diácono José Ronaldo? Sou. Me abraçou, me beijou e chorou. E tinha uma menininha assim, ó. E ela foi me contar. Ela era noiva. Que era noiva. Olha, o Tá fruto. vendo? E se eu tivesse feito de qualquer jeito? Não pode, né, diácono? Ela ia me conjurar a vida inteira. É, e a missão nos convida a dar o nosso melhor. Aí é que entra a caridade, né? A paciência, pensar no Cristo que sempre serviu. Esse é o nosso papel principal, a caridade. Acolher, ter misericórdia. E para a gente ter, a gente tem que alimentar. Por isso e alimenta na oração. Na oração. Na oração. Tem que ser um homem de oração. Temos que rezar. Nós somos convidados a rezar a liturgia das horas todos os dias. Todos os dias, olha. Assim como na casa religiosa, nós também. Muito bom. Que seja você sozinho lá, você tem que rezar. Mas tem que rezar. Pra Diácono José Ronaldo, eu vi o senhor de longe, mas amei conhecer a história do senhor. Parabéns por essa dedicação. Que o Pai Eterno continue dando a bênção para o senhor, para que o senhor continue aí sendo capaz de cultivar essa vida de oração, né? De ter essa paciência com as pessoas que o senhor, que Deus, que o próprio Deus colocar no caminho do senhor, viu? Obrigado. Continue com essa missão. Até a próxima. Até, com a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Qualquer missão bonita que o senhor tiver, o senhor fala com a gente, que a gente vai contar aqui. Beleza, nós vamos ter uma já. Então, em outubro nós vamos ter a Romaria do Terço dos Homens em Trindade. Pronto, e nós vamos mostrar tudo aqui no programa. A TV Pai Eterno está convidada a estar lá conosco. E dia vamos estar. 20 e 21 de outubro. Muito bom, vamos estar com certeza. Que Deus abençoe o senhor. Amém.